Eu vou contar uma situação em que eu vivi na presença do Osho, que foi uma situação bastante forte para quem estava lá. E ela vai ilustrar algo que, na minha visão, meu entendimento, era o que o Osho queria ilustrar. Ele percebeu algo acontecendo lá, estava evidente, na verdade, e ele fez uma tacada de mestre para resolver a questão, para chacoalhar um grupo de pessoas, para se alertarem em relação à inadequação. Inadequação é algo que é um perigo que ronda a nossa vida. Inadequação é nós agirmos em função da nossa mente, das nossas ideias, das nossas memórias, e não em relação à situação real. É um descompasso entre a realidade e as nossas ações. Foi exatamente isso que aconteceu lá. Ele fez um golpe de um mestre realmente completo, não aquele mestre que apenas fica acariciando o discípulo, mas que, quando é necessário dar algo mais forte, chocante, ele faz. Qual foi a situação? Bom, estávamos no Buddha Hall. Buddha Hall é o espaço onde nós encontrávamos o Osho, em torno de 5.000 pessoas, 7.000 pessoas, sentadinhas, o Osho lá no pódio. E naquela fase, naquele período, o Osho estava fazendo uma série de discursos em que ele estava muito engraçado. O Osho, ele faz piadas, ele brinca, ele tem uma energia leve, mas naquela série de discursos estava mais do que a média. Realmente ele estava muito engraçado, ele sorria, ele ria, ele contava piada com mais frequência. Muito bem. Então nós acompanhávamos, nós ríamos juntos. Aí chegou um dia em que nós estávamos já no meio do discurso e começou a armar um temporal. Muito forte, muito vento. Tinha, por exemplo não, era um tipo de um mosquiteiro, né? Circundava a grande tenda onde nós estávamos embaixo. Era uma cobertura e não tinha parede, era uma cobertura de uma lona enorme, né? Enorme. E havia toda um mosquiteiro circundando todo aquele espaço. E esse mosquiteiro, o vento levava para lá, levava para cá. Ele era fixo, mas o vento era forte demais. Trovoada. E o Osho falando, né? E realmente estava forte. E o Osho estava falando algo muito profundo. Ele não estava naquele espaço de brincalhão. Algo muito, 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 muito profundo. E aí, algumas pessoas começaram a dar risada. Obviamente não era do Osho, porque não tinha nada para rir do que ele estava falando. Era da situação. Começaram a dar risada. Aí um aqui, outro ali, começava a dar risada. E ele continuava falando muito profundamente, muito calmamente, e risadas acontecendo. E ele, numa outra energia. Aí o que aconteceu? Em determinado momento ele falou, eu vou falar traduzindo mais ou menos isso. Isso está fora de contexto. Houve um silêncio. Voltou a risada. Uma aqui, outra ali, outra ali. O Osho olhou. Se levantou. Foi embora. Foi chocante, porque nunca aconteceu isso. O Osho, no meio do discurso, está falando, de repente se levanta e vai embora. Aí, de repente, houve um fuzuê, né? Quem é que estava aí? E a gente super apreensivo, né? O Osho escafedeu-se. Aí depois houve uma mensagem que o Osho tinha dito que nunca mais ia falar, que ele estava perdendo o tempo,
porque ele estava falando para pessoas que não tinham ouvidos para ouvir, sensibilidade para captar e para sentir. E aí depois houve um relato posterior da secretária do Osho e outras pessoas que ficaram dizendo que eles ficaram, não, por favor, Osho, não faça isso, não pare de falar, implorando praticamente de joelhos para que o Osho continuasse a dar os seus discursos. Aí o Osho falou, tá bom, então eu vou continuar. Na verdade, o Osho não falou que ia continuar por causa da insistência. Foi, para quem conhece o Osho, foi uma jogada para dar um susto nas pessoas, para cair um pouco a ficha. Aí as pessoas que foram identificadas como estando rindo de uma maneira absolutamente inadequada frente à situação, elas foram convidadas a ir em frente do pódio, né, lá em frente do auditório, pedir desculpa. Chocante. Um golpe forte. Pra gente assim, aqui eu tô assim até dando uma risada, mas foi muito forte. E eu me lembro assim que quando nós estávamos saindo, né, quando o Osho foi embora, nós saímos em silêncio. Um silêncio muito profundo. Aí a gente estava no onde que a gente deixava a mochila, um grande amigo meu estava do meu lado, ele falou 3 palavras que acho que representam assim a experiência que a gente estava vivendo. Mestre é mestre. E é claro que a ideia é estimular a nós a verificarmos em nossa vida quando nós estamos sendo adequados e quando nós não estamos. A importância disso é imensa. A gente reconhecer quando estamos percebendo a realidade tal qual ela é ou a estamos distorcendo. Se a gente conseguir manter adequação em todas as situações, nós já conseguimos tudo o que nós viemos fazer aqui.